O choro do bebê atravessava os corredores da mansão como uma sirene desesperada. Eram gritos agudos, sem trégua, que ecoavam pelas paredes de mármore e deixavam no ar uma sensação de tragédia iminente. Quem ouvisse de fora pensaria que havia um incêndio, mas era apenas a dor de um recém-nascido. Na cozinha, entre panelas e panos de prato, Clara apertava o coração com as mãos trêmulas. Era como se cada soluço daquela criança fosse um soco em sua alma. Clara tinha 25 anos. Vinda do interior, acostumada com a lida pesada na roça e com a vida dura desde cedo. Os olhos castanhos guardavam uma dor recente. Havia enterrado sua filha de apenas 3 meses, fazia poucas semanas. Ainda tinha o corpo marcado pela maternidade, o peito dolorido, como se o leite que ainda produzia fosse um lembrete cruel da ausência da filha. Agora, ali naquela casa rica, era paga para limpar, cozinhar e fingir que nada a abalava. Mas aquele choro parecia chamá-la pelo nome. No andar de cima, o pequeno Arthur, de apenas 2 meses, se contorcia no berço. A pele avermelhada, a respiração curta, a boca ressecada pelo choro ininterrupto. Ao lado, uma mamadeira esquecida já tinha cheiro azedo. A babá oficial, Patrícia, havia saído horas antes com a desculpa de buscar um leite especial. Mas, na verdade, segundo cochichavam as empregadas, estava em um salão de beleza preparando-se para um encontro. Para ela, cuidar do bebê era apenas um salário fácil. Enquanto isso, o pai da criança, Ricardo Monteiro, um empresário de 34 anos, trancava-se no escritório. Desde a morte da esposa no parto, ele se enterrava em videoconferências e planilhas, tentando fugir da dor que o perseguia dentro de casa. Fingiu não ouvir o filho chorar. Fingiu não sentir o vazio. Clara largou o balde com água pela metade. Subiu as escadas em disparada, o coração batendo como um tambor. Cada degrau parecia sussurrar: se você não fizer nada, esse bebê vai morrer. Quando abriu a porta do quarto, a cena a fez perder o ar. Arthur estava exausto, quase sem forças, o rosto vermelho, o corpinho quente e suado. Tentava sugar o ar com a boquinha, como se procurasse desesperadamente alimento. Clara se aproximou, cheirou a mamadeira e quase vomitou com o azedume. Jogou o líquido fora, apavorada. Ela o pegou no colo com cuidado, sentindo o corpinho frágil e quente contra o peito. O bebê buscava desesperado com a boca, tentando encontrar sustento. Foi nesse instante que Clara desmoronou por dentro. O peso da perda da própria filha se misturou ao instinto materno ainda vivo. Sem pensar, sentou-se na poltrona e, com lágrimas descendo pelo rosto, ofereceu o seio. Arthur agarrou-se como um náufrago agarra um pedaço de madeira em alto mar. O choro cessou quase imediatamente, substituído por uma calma profunda. Clara chorava em silêncio, mas dessa vez de alívio. Sentia como se estivesse alimentando de alguma forma não só aquele bebê, mas também a memória da filha perdida. Foi nesse exato momento que Ricardo, terminado o compromisso, subiu para ver por que a casa tinha finalmente se calado. Ao abrir a porta, congelou. A cena diante dele o deixou sem palavras. Clara, a empregada, amamentava o filho como se fosse mãe dele. Mas o que está acontecendo aqui? A voz de Ricardo ecoou fria e incrédula. Clara quase saltou da poltrona, ajeitando a roupa às pressas. O bebê, satisfeito, dormia tranquilo em seus braços. Senhor, eu posso explicar. Ela gaguejou apavorada. O empresário deu alguns passos, entre raiva e confusão. Explicar o quê? Você perdeu a noção? Clara, ainda tremendo, respondeu. Ele estava desidratado, a mamadeira azedou, ninguém atendeu ao choro. Eu não aguentei ver ele assim. Ricardo olhou para o filho. Era a primeira vez que via o pequeno dormir em paz, desde que Helena, sua esposa, havia morrido. O rosto tranquilo do bebê contrastava com a tensão do pai.
A raiva que sentia começou a se confundir com um estranho sentimento de gratidão. Mas, antes que pudesse pensar melhor, o orgulho falou mais alto. Isso não te dá o direito de... Ele parou a frase no meio, encarando Arthur, sereno como nunca. O silêncio do quarto era cortado apenas pelo respirar suave da criança. Clara, com lágrimas nos olhos, murmurou quase sem voz: Senhor, eu perdi minha filha há poucas semanas. Eu ainda tenho leite e não consegui ver ele sofrer. Ricardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Conhecia a dor da perda. Sabia o que era enterrar alguém que se ama. O coração endurecido dele foi atingido em cheio por aquelas palavras. A cena ficaria gravada na memória de ambos para sempre. E sem que percebessem, havia acabado de começar uma guerra silenciosa. Entre o preconceito e a gratidão, entre a fofoca e a verdade, entre uma mulher simples e uma família que jamais aceitaria ser salva por alguém de baixo. E você, no lugar de Clara, teria feito o mesmo? Arriscaria seu emprego e até sua reputação para salvar a vida de um bebê? Quero saber nos comentários. O silêncio pesado tomou conta do quarto. Ricardo ainda encarava Clara como se tentasse entender o que havia acabado de presenciar. O bebê, no entanto, dormia profundamente em seus braços, alheio ao conflito que se formava em volta dele. Clara permaneceu imóvel, sentindo o peso do olhar do patrão, como se estivesse prestes a ser julgada por um crime. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Entre a imagem de Clara com o filho no colo e a lembrança de Helena, sua esposa falecida, seu coração oscilava entre gratidão e desconfiança. O que diriam os outros se soubessem? O que diriam os vizinhos, os sócios, a família da esposa? A sociedade na qual ele vivia não perdoaria uma cena como aquela. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. Miguel, o bebê, acordou apenas uma vez durante a madrugada, mamou e voltou a dormir em paz. Algo que nunca tinha acontecido desde o nascimento. Ricardo notou, mas não disse nada. Clara, por sua vez, cumpria suas tarefas em silêncio, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos atentos da casa nunca perdiam um detalhe. Dona Olívia, a governanta mais antiga da mansão, percebeu que algo havia mudado. Observava Miguel sorrir para Clara de um jeito especial, diferente de quando estava com os outros. Havia ali um vínculo que crescia rapidamente. Na tarde daquele mesmo dia, Patrícia voltou. Trazia sacolas de lojas caras e um sorriso disfarçado, mas não demorou para perceber o clima estranho. Ao saber que Miguel tinha dormido tranquilo pela primeira vez, franziu o senho. Havia em seu olhar um misto de surpresa e incômodo. Quando Clara passou pelo corredor com o bebê no colo, Patrícia sentiu algo ainda mais forte: ciúmes. Ela não demorou a procurar Dona Olívia para plantar sua versão da história. Estranho, não acha? Esse bebê nunca dormiu tanto, justo no dia em que a Clara passou mais tempo com ele. Estranho por quê? Questionou Olívia, tentando manter a calma. Ora, todo mundo sabe que ela perdeu um filho há pouco tempo. Essas coisas mexem com a cabeça da gente. Vai que ela está confundindo os papéis. A semente da dúvida estava lançada. Em poucas horas, outras funcionárias da casa começaram a comentar em sussurros. Uns diziam que Clara estava obcecada, outros que estava tentando tomar o lugar da mãe morta. As palavras se espalhavam pelos corredores como fogo em palha seca. Ricardo, pressionado por olhares e insinuações, começou a se sentir encurralado. Por mais que tivesse visto com os próprios olhos o bebê calmo nos braços de Clara, sua mente foi invadida pelas vozes da desconfiança. Patrícia não parava de repetir, com um ar fingidamente preocupado: Cuidado, senhor Ricardo. Mulher que perde filho pode ficar desequilibrada. E esse apego dela pelo Miguel não é natural. Clara
Alheia ao veneno que escorria pelos corredores, continuava cuidando de suas tarefas e, sempre que podia, dedicava atenção ao bebê. Miguel sorria. Para ela, estendia as mãos, se acalmava em sua presença. Era como se tivesse encontrado nela o aconchego que tanto precisava. Mas naquela casa, onde as aparências valiam mais do que a verdade, a linha entre amor e obsessão seria facilmente distorcida. E logo, a mulher que havia salvado a vida do herdeiro seria pintada como uma ameaça. No fundo, a questão não era apenas sobre o bem-estar do bebê. Era sobre status, orgulho e preconceito. Afinal, como uma simples empregada poderia ser mais importante para o filho do patrão do que a própria família de sangue? E você, diante de tantos comentários maldosos, daria ouvidos à voz da vizinhança ou confiaria no que seus próprios olhos viram acontecer? As paredes da mansão não seguraram por muito tempo o peso das insinuações. Em pouco mais de 2 dias, a história já havia atravessado os portões e se espalhado pela vizinhança. As primeiras a comentar foram as empregadas de outras casas, do bairro, que sempre se reuniam no ponto de ônibus depois do expediente. Uma delas, amiga de Patrícia, sussurrou como quem guardava um segredo precioso. Vocês não sabem o que anda acontecendo na casa do Sr. Ricardo. Aquela Clara anda se comportando como se fosse a mãe do bebê. As outras arregalaram os olhos e, em minutos, a notícia se transformou em exagero. Clara já estava amamentando para se sentir mãe e se intrometendo onde não devia. No dia seguinte, a versão já tinha virado fofoca de salão de beleza e, em poucas horas, chegou aos ouvidos da família de Helena, a falecida esposa de Ricardo. A mãe dela, Dona Carmen, ligou com voz dura. Ricardo, o que é isso que estão falando? Que você está permitindo que uma funcionária se comporte como mãe do seu filho? Ricardo tentou explicar, mas cada palavra parecia fraqueza. Não, é nada disso, mamãe Carmen. O que aconteceu foi uma emergência, ele estava mal. Emergência? E você acha certo expor o nome da minha filha dessa forma? Ela morreu, mas merece respeito. Você vai destruir a memória dela permitindo esse tipo de absurdo. Ricardo desligou com a cabeça pesada. Não era apenas a opinião de uma vizinha ou de uma funcionária qualquer. Era a família da esposa, e a pressão aumentava a cada telefonema. Enquanto isso, Clara tentava manter a rotina. Mas era impossível não perceber os olhares atravessados, os cochichos, quando passava pelos corredores. Até mesmo Dona Olívia, que antes parecia mais justa, começou a tratá-la com uma distância fria. A cada gesto de carinho com Miguel, surgia em sua mente a dúvida se estaria de fato ultrapassando limites. Naquela tarde, Miguel chorou sem parar até que Clara o pegou no colo. Bastaram alguns minutos embalados pela voz suave dela para o bebê se acalmar e adormecer. Patrícia, que observava da porta, correu ao telefone. Márcia, você não sabe? Acabei de ver com meus próprios olhos. Essa mulher não quer só ser empregada, ela quer ser a mãe da criança. Márcia, a vizinha mais faladeira do condomínio, espalhou a novidade no mesmo instante. Em poucas horas, a história já estava em rodas de café e grupos de mensagens. Clara havia tomado posse do bebê. Quando Ricardo voltou do trabalho naquela noite, encontrou Miguel dormindo sereno no colo de Clara. O coração dele se apertou. O filho parecia finalmente em paz, mas os ecos das vozes externas martelavam sua cabeça. Aproximou-se devagar e falou com tom frio. Você precisa entender que esse não é o seu lugar. Clara levantou o olhar, assustada. Senhor, eu não estou tentando tomar nada de ninguém. Só quero que ele fique bem, pois é justamente isso que está dando problema. Ele retirou o bebê dos braços dela com delicadeza, mas firmeza ao mesmo tempo. Clara ficou parada, sentindo o peso da injustiça. O coração dela dizia que estava fazendo o certo, mas a sociedade parecia determinada a transformá-la em vilã.
Na manhã seguinte, os boatos já eram tantos que até os motoristas dos empresários comentavam. O nome de Clara era repetido em tons de escárnio, como se fosse uma ameaça à família Monteiro, e no centro de tudo estava um bebê de 2 meses que só encontrava paz nos braços dela. Até onde a verdade pode resistir quando a mentira encontra tantos ouvidos dispostos a acreditar? O domingo amanheceu com o céu fechado, prenúncio de tempestade. A mansão Monteiro, de fachada impecável e colunas imponentes, parecia ainda mais pesada sob a luz cinzenta. Lá dentro, Clara a arrumava a mesa do café em silêncio, enquanto Dona Olívia observava cada gesto como se procurasse um erro. Miguel chorava no andar de cima e Patrícia não se mexia para acudir. A tensão no ar era palpável. Ricardo entrou no salão principal, com a gravata mal ajustada e os olhos marcados por uma noite mal dormida. Sentou-se à mesa, mas antes mesmo de tocar no café, o telefone tocou. Olhou o visor e viu o nome de Teresa, melhor amiga de Helena, sua falecida esposa. Atendeu com certa relutância. Ricardo, querido, preciso falar com você. Estão dizendo coisas muito sérias. Eu já sei do que se trata, Teresa. Ele suspirou. E não é nada disso que você está imaginando. Não é nada? A cidade inteira já comenta que você colocou uma substituta no lugar da Helena. As pessoas falam que essa empregada está agindo como se fosse mãe do Miguel. Você não entende o quanto isso mancha a memória dela? Ricardo fechou os olhos por um instante. O peso das palavras caía sobre seus ombros como pedras. A cada ligação, a cada comentário, parecia que ele se afastava mais da própria intuição e se aproximava do julgamento coletivo. Clara, que havia subido para acudir Miguel, desceu com o bebê nos braços. O menino se acalmava ao som da sua voz suave, mas quando entrou no salão e percebeu o olhar duro de Ricardo, seu coração disparou. Patrícia, sentada no canto, observava a cena com um leve sorriso de triunfo. Bom dia, senhor. Ele não parava de chorar lá em cima. Clara disse em voz baixa. Bom dia. Ricardo respondeu seco, sem tirar os olhos do filho. Pode me entregar ele. Ela hesitou, mas o colocou cuidadosamente nos braços do pai. Miguel, porém, começou a se agitar e a chorar novamente. Ricardo balançou, tentou ninar, mas nada funcionava. Bastou Clara tocar no braço do bebê para que ele se acalmasse de imediato. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Patrícia aproveitou o momento para lançar seu veneno. Viu, senhor Ricardo? Ele já não reconhece mais o colo do próprio pai. Só se acalma com ela. Isso não é normal. As palavras ficaram no ar como farpas. Ricardo não respondeu, mas o olhar que lançou a Clara foi o suficiente para fazê-la sentir o chão sumir debaixo dos pés. Nos dias seguintes, a situação só piorou. As vizinhas, lideradas por Márcia, começaram a fazer ligações diárias. As fofocas se tornaram acusações abertas. Clara está obcecada pelo bebê. Clara está tentando ocupar o lugar de Helena. Clara está enfeitiçando Ricardo. As versões variavam, mas todas apontavam para o mesmo destino: transformar a mulher que havia salvado o bebê em ameaça. Na quarta-feira, Carmen, a sogra de Ricardo, apareceu de surpresa na mansão. Entrou com passos firmes, o olhar severo e a voz carregada de reprovação. Onde está essa Clara? Quero olhar nos olhos dela. Clara surgiu no corredor, assustada. Miguel, ao vê-la, esticou os bracinhos e sorriu, como se o mundo inteiro não existisse além dela. Carmen arregalou os olhos, chocada. É isso mesmo que estão dizendo? O menino a trata como mãe. Ricardo tentou argumentar. Mamãe, não. É tão simples assim. Ela apenas cuidou dele num momento de necessidade. Necessidade. Carmen ergueu a voz. Você perdeu o juízo. Vai permitir que a memória da minha filha seja apagada assim? Vai deixar que essa mulher simples, sem nome, sem família, ocupe o espaço que não pertence a ela?
Clara baixou os olhos, sentindo cada palavra como uma punhalada. A dor de perder a própria filha já era suficiente e agora estava sendo acusada de algo que nunca quis. Miguel chorou alto, como se respondesse à injustiça, e Clara instintivamente o pegou no colo. Em segundos, ele se calou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. Patrícia, com um ar de falsa preocupação, completou. Senhora Carmen, eu tento cuidar dele, mas a criança não me aceita. Só ela consegue. Isso é perigoso. Está criando uma dependência. Ricardo fechou os olhos, a respiração pesada. Estava preso entre duas forças. De um lado, a paz que via o filho sentir nos braços de Clara. De outro, a pressão esmagadora da sociedade, da família, dos vizinhos. Naquela noite, sozinho em seu escritório, olhou para a foto de Helena na parede. Sussurrou como se pedisse perdão. O que eu devo fazer? A resposta veio no silêncio, mas as vozes externas continuavam martelando sua cabeça. Quando a madrugada chegou, ele já havia tomado uma decisão. Na manhã seguinte, chamou Clara ao escritório. Ela entrou com passos vacilantes, já pressentindo que algo estava errado. Ricardo estava de pé, as mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos nela. Clara, eu preciso ser direto. Você está demitida. As palavras ecoaram como um trovão. Clara sentiu o ar sumir dos pulmões. Senhor, por favor, eu não fiz nada de errado, eu só quis ajudar. Não é uma questão de certo ou errado, é o que precisa ser feito. Ela tentou insistir, mas Ricardo desviou o olhar. Arrume suas coisas, é melhor que saia hoje mesmo. Do lado de fora, a chuva começou a cair forte, batendo contra as janelas da mansão, como se o próprio céu protestasse contra aquela decisão. Clara pegou suas poucas roupas e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, atravessou o portão sob a tempestade. Miguel chorava no andar de cima, como se pressentisse a ausência da única pessoa que lhe dava paz. Ricardo a observou pela janela com o coração apertado, mas convencido de que estava fazendo o certo. Não sabia, porém, que aquela escolha traria consequências muito maiores do que podia imaginar. Você acha que Ricardo fez o que precisava ser feito? Ou cedeu à pressão de quem nunca se importou de verdade com o bem-estar do bebê? A chuva castigava a cidade como se quisesse lavar as injustiças que pesavam sobre Clara. Cada passo fora da mansão parecia uma sentença, como se o mundo dissesse que ela não pertencia mais a lugar nenhum. Com uma sacola plástica na mão e a roupa encharcada, caminhou sem destino pelas ruas, sentindo a dor do abandono que não era novo em sua vida. Havia perdido a filha, perdido o marido, e agora perdia também a última chance de reconstruir a dignidade. Enquanto isso, dentro da mansão, o silêncio de Miguel durou apenas algumas horas. Quando a noite caiu, o bebê começou a chorar como nunca antes. Ricardo, exausto, tentou de tudo. Ninou, cantou, chamou Patrícia. Nada funcionava. Miguel gritava até perder a voz, o corpinho tremendo de tanto esforço. Deve ser cólica. Senhor, Patrícia disse, mas sua voz soava mais indiferente do que preocupada. Bebês fazem isso. Ricardo sabia que não era apenas isso. Ele já tinha visto Miguel chorar de cólica, mas aquilo era diferente. Havia desespero, como se o bebê procurasse alguém que não estava mais lá. Na segunda noite, as coisas ficaram ainda piores. Miguel recusava a mamadeira, empurrava o bico com a boca e chorava até desmaiar de cansaço. Ricardo caminhava pela sala escura, o filho nos braços, com lágrimas nos olhos. O que você quer, meu filho? O que eu posso fazer por você? O choro ecoava pelos corredores, voltando a transformar a mansão em um lugar de sofrimento. Patrícia, fingindo preocupação, murmurou baixinho. Talvez ele esteja sentindo falta da Clara, mas o senhor sabe que era perigoso deixar ela aqui. Essas palavras soaram como uma faca girando dentro do peito de Ricardo.
Era exatamente isso que temia admitir. Enquanto a vida dentro da mansão se tornava um pesadelo, Clara descobria o que significava estar completamente sozinha. Bateu em portas de casas oferecendo serviço, mas sempre a mesma pergunta surgia: tem referência do último emprego? E quando o nome Ricardo Monteiro era mencionado, as portas se fechavam imediatamente. Na primeira semana, o dinheiro que ainda tinha acabou. A dona do quartinho que alugava deu prazo até o fim do mês. Clara chorou, implorou por alguns dias a mais, mas ouviu apenas: eu também tenho contas a pagar. Na segunda semana foi despejada. Tudo o que tinha no mundo cabia em uma sacola. Passou a dormir em bancos de praça, depois debaixo de marquises, com medo constante dos olhares que não traziam piedade. Numa dessas noites, 3 rapazes se aproximaram rindo, cheirando a álcool. Tá sozinha, moça? A gente pode fazer companhia. Clara correu com todas as forças e se enfiou atrás de uma igreja, abraçando os joelhos até o dia clarear. Foi nessa mesma noite que conheceu João, um senhor de cabelos brancos e roupas rasgadas, mas com olhar humano. Primeira vez na rua, né? Disse ele. Como o senhor sabe? Experiência. A gente reconhece quem ainda tem jeito de casa. Ele a levou até um grupo de pessoas embaixo de um viaduto. Eram 5 ao todo, cada um com sua história de perda. Dona Rosa, uma senhora de voz doce que havia perdido a casa para dívidas do filho, a recebeu com um abraço. Aqui a gente se ajuda, filha. Não é fácil, mas pelo menos não se sofre sozinha. Clara passou a dividir o espaço, dormindo em papelões, compartilhando restos de comida. A cada manhã, acordava com o peito dolorido, inchado, o corpo ainda produzindo leite para um bebê que não estava com ela. O tormento de sentir-se mãe, sem ter a quem alimentar, era insuportável. Muitas vezes chorava baixinho, sussurrando o nome de Miguel. Será que ele está bem? Será que ainda sorri? Murmurava para si mesma. Enquanto isso, o menino definhava. Ricardo chamou uma babá emergencial, depois outra e mais outra. Nenhuma conseguia lidar com Miguel. O pediatra alertou. Ele está fisicamente saudável, mas algo emocional está perturbando profundamente essa criança. Ricardo, com os olhos fundos de exaustão, balançava a cabeça. Ele só chora, não aceita nada. Bebês criam vínculos. O médico explicou. Se perderam alguém que reconheciam como segurança, podem reagir assim. Ricardo quase pronunciou o nome de Clara, mas engoliu seco. Admitir aquilo seria aceitar que havia cometido um erro irreparável. Os dias viraram semanas. Miguel emagreceu, os olhinhos perderam o brilho. Ricardo já não sabia mais como suportar. As palavras das vizinhas que diziam que tinha feito a coisa, certa ecoavam em sua mente, mas cada vez que olhava para o filho, sabia que algo estava terrivelmente errado. Clara, por sua vez, já não se reconhecia. No reflexo de um vidro de loja, viu uma mulher magra, com o cabelo embaraçado e o rosto marcado pela fome e pelo frio. Perguntava-se se Miguel lembraria dela. Perguntava-se se ainda estaria vivo. Entre a mansão e as ruas, 2 realidades opostas se cruzavam pelo mesmo fio invisível. Um bebê que só queria o colo que o acalmava e uma mulher que carregava no corpo o sustento que poderia salvá-lo. Quando a vida coloca frente a frente a injustiça e a verdade, até onde o silêncio consegue resistir antes de se transformar em tragédia. A mansão Monteiro já não tinha mais o brilho que encantava os visitantes. Os lustres de cristal, as escadas de mármore e o jardim impecável não conseguiam disfarçar o ambiente sombrio que se instalara ali. Miguel, cada vez mais frágil, chorava sem forças. E Ricardo, com olheiras profundas, já não sabia onde buscar respostas. Foi numa tarde chuvosa que a verdade começou a se revelar. Ricardo, descendo ao Jardim dos Fundos, flagrou uma cena que o paralisou. Patrícia, a babá,
de confiança, que sempre se mostrava preocupada, entregava uma caixa de remédios a um homem desconhecido. O rapaz, mal encarado, contou sem saber que o pai da criança estava atrás da janela. Esses aqui valem caro. Sempre volto para pegar mais. Ricardo saiu em disparada. O que significa isso, Patrícia? Você está vendendo os remédios do meu filho? Ela gaguejou, tentando justificar. Eu precisava de dinheiro, senhor, mas não era nada grave. Nada grave? A voz de Ricardo ecoou pelo pátio. Meu filho está definhando enquanto você o usa como fonte de lucro. Pressionada, Patrícia deixou escapar o resto. Se aquela Clara não tivesse se metido, nada disso teria vindo à tona. Eu só inventei que ela estava obcecada. Só disse o que as pessoas já queriam acreditar. Ricardo sentiu o chão sumir. Você mentiu? Eu tive medo de perder o emprego. Ela cuidava melhor dele do que eu. O mundo do empresário desabou. A mulher que ele expulsara debaixo de chuva havia sido a única que realmente se importou com Miguel. Sem perder tempo, mandou Patrícia embora e correu para o hospital, onde o pediatra o aguardava. O diagnóstico era devastador. Senhor Ricardo, seu filho não tem problema físico algum. Ele está rejeitando os estímulos porque perdeu a única referência de afeto que reconhecia. Ricardo quase não conseguia respirar. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que, se essa figura de apego não voltar para ele, podemos perder a criança. As palavras atingiram como um golpe final. Não havia mais dúvida. Miguel precisava de Clara. No mesmo instante, Ricardo saiu pelas ruas de São Paulo como um homem possuído. Procurou em igrejas, abrigos, rodoviárias, mas cada resposta era um não. Dormiu no carro, com a roupa amarrotada, comendo às pressas, vivendo apenas para procurar. No quarto dia de busca, encontrou uma pista. Uma assistente social contou que uma jovem magra, debilitada e sem documentos, havia passado pelo posto de saúde dias atrás, com sintomas de pneumonia e sinais de desnutrição. Ricardo sentiu o coração gelar. Era ela. Finalmente, um telefonema mudou tudo. Um senhor de voz rouca se apresentou como João, morador de rua. Ouvi dizer que o senhor procura a Clara. Sim, onde ela está? Antes me diga por quê. Porque a jogou na rua uma vez. Não vou entregar de novo para sofrer. Eu errei e meu filho está morrendo. Só ela pode salvá-lo. Houve um longo silêncio. Depois, a resposta. Viaduto da Radial Leste. Mas se você fizer mal a ela outra vez, nunca mais a encontra. Ricardo correu como se a vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. Sob a estrutura fria de concreto, encontrou barracas de lona e colchões velhos. João apontou. Ela está ali. Dentro de uma das barracas, Clara jazia enrolada em cobertores sujos, o rosto febril, os lábios rachados, o corpo tão magro que parecia prestes a desaparecer. Quando abriu os olhos e viu Ricardo, demorou alguns segundos para acreditar. O que você está fazendo aqui? Sua voz era apenas um sussurro. Vim te buscar. Miguel precisa de você. Ela chorou. Fraca demais até para levantar. Ele está vivo? Está, mas não por muito tempo se você não voltar. Com a ajuda de João, Ricardo a levou até o carro e de lá direto para o hospital. Enquanto recebia soro e antibióticos, pediu apenas uma coisa: deixe eu vê-lo. No dia seguinte, o médico autorizou. Quando Clara entrou no quarto, Miguel estava pálido e apático, mas ao ouvir sua voz, abriu os olhos e esboçou um sorriso. Ricardo, emocionado, viu o filho esticar os bracinhos para ela, como quem reencontra o próprio ar. Clara o pegou no colo e naquele instante Miguel voltou a mamar, voltou a reagir, voltou a viver. O pediatra murmurou quase em reverência. É isso. Ele encontrou o que faltava. Ricardo, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se diante dela. Clara,
Eu destruí sua vida por acreditar em mentiras, mas você salvou o que eu tenho de mais precioso. Não sei se merece me perdoar, mas peço uma chance de reparar. Ela o olhou firme, ainda fraca, mas com a dignidade intacta. Eu volto por ele, Ricardo, mas não por você. Se quiser recuperar minha confiança, vai ter que provar com atitudes, não com palavras. Naquele dia, Miguel dormiu tranquilo no colo dela. E pela primeira vez em semanas, a mansão voltou a ter silêncio de paz, não de tristeza. A história se espalharia ainda mais, agora não como fofoca, mas como exemplo de como o preconceito quase custou a vida de uma criança. Clara, a empregada que todos acusaram, se tornaria a única capaz de salvar o herdeiro. E, no fundo, a pergunta que fica é: quantas vezes deixamos que a voz da sociedade nos cegue para a verdade que está bem diante de nossos olhos? Se você gosta de histórias intensas como essa e quer acompanhar as próximas, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Sua presença aqui faz toda a diferença.